Bom dia. Bom, eu estou aqui para bater um papo com vocês. Deixei um pouquinho essa tela para falar um pouco de mim. Eu sou Mara Vilhena Linhares, sou Master Trainer com especialização em desenvolvimento humano com a psicologia positiva e palestrante. Faço meus atendimentos de coach, utilizando as ferramentas comprovadas cientificamente, né, do coach, e utilizo a intervenção da psicologia positiva com algumas ferramentas, alguns conhecimentos bem legais que eu gosto bastante. Bom, essa é a minha formação. Tem um livro publicado com o nome, título, né? Propósito Pós-Vida. Esse livro, ele é em homenagem a uma pessoa que deixou um bom legado e que fez o seu propósito de vida. E hoje o nosso tema vai ser sobre propósito de vida em momentos difíceis. Pois é, nesse momento, né, de pandemia, momento de isolamento, com certeza todos nós estamos assim no momento do caos, né? Ninguém quer ficar isolado dentro de casa, sem manter contato com outras pessoas, mas não é isolamento total, porque contato nós temos, né? Hoje tem aí a internet, a tecnologia que nos ajuda a ver as pessoas, a falar com as pessoas e, de uma certa forma, ajuda bastante, né? Eu acho que não é assim, uma certa forma, é toda forma, total forma de a gente, de todos nós nos encontrarmos com outras pessoas. E aí, eu vou falar sobre propósito de vida. Quem nunca parou no alto de uma montanha ou na metade do caminho, parando e olhando para trás, se perguntando: qual é o sentido de ter propósito de vida? Qual é o meu propósito? O que é que eu faço com esse propósito de vida? Mesmo nesse momento, que vale o meu propósito de vida? Pois é, mas tem muita, mas muita mesmo validade na sua vida. Tem assim uma importância que só praticando, e quem tem o seu propósito de vida pode dizer para aqueles que não têm a importância de ter um propósito de vida. Então, nós vamos começar um pouquinho. E aí, eu vou falar aqui para vocês do propósito de vida, de acordo com um percentual que mostra como que está o propósito de vida na vida de algumas pessoas. E nós mostramos que o mundo está numa fragilidade, né? Que essa fragilidade ela é mundial, principalmente neste momento do Covid-19. Então é assim, 21% dessas pessoas, elas têm propósito de vida, elas acreditam, mas elas estão desmotivadas, né? Elas acreditam, não perdem a esperança, mas estão desmotivadas. Alguma coisa impede da pessoa realmente se jogar, acreditar e agarrar o seu propósito de vida. 61% das pessoas, elas têm propósito de vida, mas elas estão totalmente adoecidas. Elas não têm tanta expectativa, elas estão desmotivadas, elas estão depressivas, não têm esperança, e acabam não acreditando e nem valorizando o seu propósito de vida. 18% dessas pessoas não acreditam em propósito de vida, não querem saber de propósito de vida e preferem ficar no seu cantinho se fazendo de vítima. Porque é muito fácil ser vítima da sua própria história. Eu culpo o mundo, mas não me culpo. E não consigo também ver aonde eu posso consertar o meu propósito de vida, onde eu posso rever as minhas atitudes, as minhas ações, porque elas não acreditam nisso e querem ser realmente coitadinhas da sua história. Então, pense nisso. Isso não é só você, ou eu, ou outro. É o mundo. Existem pessoas, existem milhares de pessoas
que estão dentro de cada porcentagem mostrada aqui. Mas o que pode mudar é a atitude, a ação de cada um. Bom, e aí eu pergunto para você, o que é propósito de vida? Propósito de vida é aquilo que nos orienta diante da nossa existência, é um norte para o nosso futuro, para o nosso horizonte. Você tem um caminho a seguir. E nesse caminho, para você chegar ao seu propósito de vida, você tem que levar em consideração que está no seu caminhar, né, que está associado às suas crenças, aos seus valores, aos seus objetivos, aos seus sonhos. E propósito de vida é um caminho, que não significa que você não vai encontrar obstáculos só porque você tem um propósito de vida. Vai, mas depende da sua estratégia emocional para você saber como desviar os obstáculos, como fazer melhor para você, como seguir esse caminho sem desistir, sem estar desmotivado, sem querer realmente chegar lá quando encontra algum obstáculo pela frente. E é esse propósito, essa vontade de viver, faz ter sentido a sua vida, é que vai fazer você chegar lá no seu propósito de vida. E aí, nós vamos olhando assim, né? Como podemos ter propósito de vida neste momento de pandemia, Mara? Como eu vou pensar em propósito? Nós estamos num momento difícil, inseguros, estou ansioso, não durmo. Claro, não é um momento fácil, nem para mim, nem para você, nem para ele, nem para o outro. Todos nós estamos neste barco. E esse barco, ele pode virar. Porque se algumas pessoas ficarem em pé lá na insegurança e balançar o barco vira. O que nós precisamos ter é estratégia emocional. Cuidar do nosso emocional, acreditar no nosso potencial e, num momento difícil, tentar encontrar uma oportunidade. Eu até digo que o Covid, ele veio para assustar, mas dependendo de cada um, o Covid vai significar coragem, oportunidade, vida, vitória, inteligência e desenvolvimento. Se você acreditar, você pode desenvolver várias oportunidades, desenvolver uma estratégia emocional boa e seguir o seu caminho. Acreditar no seu propósito de vida e fazer ele valer a pena. Precisa ser revisto em algumas coisas? Se precisa, ótimo fazer, não importa. O importante é você não desistir, é seguir com seu propósito de vida mesmo em tempos difíceis. E aí nós temos alguns pontos aqui. E aí eu pergunto para você, por que é importante ter um propósito de vida? Não, ter propósito de vida é acordar cedo, tomar café e trabalhar. Faz parte do seu propósito de vida. Mas o propósito de vida, ele só tem sentido se você realmente acredita nele. Se você realmente quer realizar o seu propósito de vida. E propósito de vida não significa que é só os seus propósitos que você quer realizar. Ter propósito de vida é contribuir de alguma forma com o mundo. É fazer algo pelo mundo. E quando você faz uma boa história, um bom legado, é a única coisa que deixamos. E o seu legado, a sua história, pode servir de exemplo para o mundo. E você não imagina o quanto você pode ajudar muitas pessoas. Então pense nisso. Pense no seu propósito de vida e imagine que o seu propósito de vida pode ajudar o mundo. E te ajudar também. Porque quando você tem propósito, você sabe aonde você quer chegar. E aí a outra pergunta. Por que é importante conhecer seu propósito de vida? É importante, eu tenho, né? Então, se eu tenho é porque eu conheço. Será? Será que você conhece mesmo seu propósito de vida? Meu propósito de vida é ter um trabalho. Tudo bem. Mas será que seus valores, as suas crenças, os seus sonhos estão associados a este trabalho?
Pois é. O propósito de vida não é só ter rotina, não. O propósito de vida é você querer ser feliz, viver, ter atitude, ter ação, saber o que você quer realmente para o seu bem-estar e qualidade de vida. Por isso é importante você realmente conhecer em detalhes o seu propósito de vida. Então, dá uma olhada aí no seu propósito, mas não desista dele. Acredite em você, porque você pode ir longe se você acreditar. Você, se acreditar na sua capacidade, você pode envolver, encantar, efetivar e evoluir. Então, pensa aí no seu propósito de vida. E aí tem a outra. Como o meu propósito de vida pode aumentar minha motivação, minhas expectativas em relação às minhas conquistas? Como é que isso pode, né, influenciar na minha vida? Como isso pode aumentar a minha motivação? Depende de você. Eu estou sendo só uma motivação externa. Eu sou um estímulo para a motivação interna que há dentro de você. E é essa motivação que vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir. É essa motivação que faz você ter energia para realizar os seus propósitos, para você realmente olhar para o mundo e ver no que você pode ajudar, aonde você pode contribuir de alguma forma. Vocês sabiam que trabalho voluntário ajuda a pessoa a ter mais bem-estar e qualidade de vida? Não que é obrigado, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas se gosta, se sente bem, faça. Pense em algo que você pode fazer para contribuir com o seu propósito de vida e com o mundo, tá? E expectativas, claro que você tem que ter. Porque se você quer conquistar, se você quer ter conquistas, você tem expectativa, mas tudo vai depender da sua motivação interna. Você tem que ter um grande motivo e uma ação para realizar o seu propósito de vida. E estamos indo para a última questão. O quanto você pode superar para ter bem-estar, qualidade de vida e não perder a esperança? Pois é. Quanto você pode superar? Olha, eu acredito que todos nós somos capazes de superar. Depende da sua boa vontade, da sua determinação, dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas crenças, dos seus valores. Isso sim vai sustentar a sua superação. E quando você consegue, você passa a ter bem-estar, você passa a ter qualidade de vida e você não perde a esperança, porque você acredita que você é capaz de enfrentar qualquer coisa. Nós não sabemos o tamanho da nossa capacidade interna quando nós não acreditamos em nós. Então acredite em você. Acredite na sua capacidade de realizar e de fazer. Você é capaz de superar, sim, muito mais do que você imagina. Bom, e aí eu gosto muito dessa frase do Viktor Frankl. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Claro, quando você tem um porquê, você quer ser realizado, você quer ter sonhos realizados, quer ter conquistas, quer ter objetivos, não importa como, mas você tem determinação para a realização dos seus sonhos. Viktor Frankl, eu vou falar um pouquinho dele, porque ele é um exemplo de propósito de vida. Ele era um psiquiatra, né? Lá ele era judeu, e ele tinha um propósito de vida, de viver com seus pais, sua esposa, ter um filho. Ela estava grávida, e ele estava assim, se preparando para a chegada desse filho e dar continuidade ao seu propósito de vida, que era dar sentido à sua vida, né? Ter sonhos realizados. Até que essa tranquilidade acabou o dia que alguém bateu na porta dele e levou ele
como prisioneiro do campo de concentração. Pois é. Levou ele e toda a sua família, só que separaram essas pessoas. E todos os dias, quando ele olhava para aquele campo de concentração, ele olhava outras pessoas cabisbaixa, outras olhando para o alto, não digo apreciando, né, mas olhando outras pessoas, analisando aquele momento, analisando aquele local, passava medo, insegurança, mas ele pensava todos os dias, eu não posso perder a minha esperança de sair daqui. Eu não posso perder a esperança de realizar os meus sonhos. Eu não posso deixar de acreditar na minha força interna, nessa motivação que há dentro de mim. E todos os dias ele pensava isso, até que chegou o fim e o dia de soltarem esses prisioneiros do campo de concentração. E todos os dias, no momento em que ele ficou lá, ele pensava na sua esposa, no seu filho, né, que ele estava esperando, nos pais, e pensava em reencontrar essas pessoas e continuar o seu propósito de vida. Até que ele descobriu que os pais tinham falecido, a esposa também tinha falecido e grávida. Vocês já pararam para imaginar o quanto esse cara olhou para ele e pensou, eu não vou superar isso. Eu não vou acreditar em propósito de vida. Mas não. Sabe o que ele teve que fazer? Rever o seu propósito de vida e dar um novo sentido para a sua vida. Com o coração partido? Sim. Dói? Dói. Ele nem enterrou essas pessoas. Ele nem sabe que fim teve essas pessoas, de que maneira essas pessoas morreram. Mas ele perdeu essas pessoas e ele ficou. E ele parava e imaginava assim, eu aguentei até agora, mas eu tenho que continuar. Fez uma revisão no seu propósito de vida, foi viver e acreditou que ele tinha que criar alguma coisa para ajudar aquelas pessoas que estavam saindo também de um campo de concentração. E ele criou a logoterapia. Logo significa, na palavra grega, existir, existência. Então, a terapia era para que as pessoas entendessem o sentido da sua existência. E isso foi ajudando muitas pessoas, e esse era o propósito dele. Era realizar o seu propósito e contribuir com o mundo. Ajudando pessoas, atendendo pessoas, ele também estaria contribuindo com o mundo. Os enfermeiros, hoje, nesses momentos difíceis, estão contribuindo com o mundo. Eles estão na linha de frente, têm o seu propósito de vida, que é trabalhar nisso que eles estão. Isso faz parte do sonho, né? E estão contribuindo com o mundo, ajudando, cuidando. Estão lá, ó, na linha de frente, correndo grandes riscos, mas estão dentro do seu propósito de vida. E todo ser humano, gente, tem a sua história, cada história tem um propósito de vida. Todo ser humano quer viver com sentido. E dentro dessa história, sempre vai ter um personagem. E o personagem principal dessa história, desse livro da vida, é você. Você é o responsável pelo seu legado, pela história que você quer deixar para o mundo. E a sua história pode servir de exemplo para outras pessoas. As pessoas que ficam, as pessoas que estão chegando. Então, não desista do seu propósito de vida. Trabalhe o seu propósito de vida. Bom, e aí nós chegamos nesse slide para falarmos de propósito de vida em tempos difíceis, também depende da ação de cada indivíduo. Não adianta você ter motivação interna, eu vou fazer, e não ter ação, e não fazer. Ficar patinando naquilo que você sonha para a sua vida. Você não vai sair do lugar no seu caminhar se você não der o primeiro passo. Para dar o primeiro passo, precisa ter coragem, vontade, determinação. E aí, quando queremos realizar um propósito de vida, temos que ter, além da determinação, coragem, motivação. Sempre um grande motivo e uma grande ação.
Juntando os dois, motivação, que está dentro de você. Esse é o combustível que vai levar você rumo aos seus sonhos, ao seu propósito de vida. Nesse caminhar, ninguém diz que você não vai ter aflições, que você não vai encontrar obstáculos. Vai. Mas se você utilizar a sua inteligência emocional, vendo a vida com bom gosto, bom humor, bom senso, atos e ações gentis, com certeza você irá fazer grandes ações na sua vida. Seja líder da sua história. Acredite em você. Motivação, eu sempre digo que nós somos um estímulo externo para o nosso carro, né? Porque quem não quer ter o carro que sonha, ou ter um carro, sair por aí dirigindo nesse caminho, apreciando a natureza, a beleza da vida, seguir com segurança, né? Dirigir com segurança. E daí, essa motivação, ela é uma motivação externa para o seu carro, porque é você que senta lá, dá a partida e faz o seu carro seguir junto nesse propósito de vida. Mas se ele não tiver motivação interna, com certeza ele não vai sair do lugar. Não adianta você ficar lá dando partida, motivando o seu carro, se ele não tiver a motivação interna, que é nada mais, nada menos que o combustível. Pois é. É esse combustível que tem dentro de você. E é esse combustível que vai fazer você apreciar o caminho da sua vida. Então, pense nisso. O segundo ponto é superação. Você é o super-herói da sua história. Você não precisa ter capa preta, nem capa vermelha e nem bracelete. Você precisa ter coragem, vontade e saber superar cada momento difícil. Dói, dói. Mas tem que ter um remedinho para a sua vida. E você vai encontrar, se você quiser, se você acreditar em você. E superação é uma super ação que você faz pela sua vida. Então não deixe de ser o herói da sua história. Conquistas. Nossa, quantas conquistas você já não teve lá atrás e não consegue apreciar o que você já fez? Quantas conquistas você já realizou e fica olhando só grandes propósitos, grandes realizações? Não. Propósito de vida não é só ter grandes realizações. Propósito de vida é escrever a sua história e apreciar tudo que você já fez. É fazer um bom legado, uma boa história. E isso é conquista. E aí o outro ponto é otimismo. Se você não for otimista, seu propósito de vida não vai ter sentido. Você precisa ser otimista, acreditar. Se você é otimista, você vai ver a vida de uma outra forma. Vai acreditar mais que amanhã pode ser melhor do que hoje. É sorrir para a vida. É olhar tudo de uma forma diferente. É acreditar em oportunidades em momentos difíceis. É acreditar em momentos bons e momentos difíceis. É saber o que você quer e onde você quer chegar nesse caminhar. Esperança. Já ouviu aquela história, esperança é a última que morre? Pois é. Não deixe a sua morrer. Acredite na sua esperança. Tenha sonhos. Não deixe que as crenças limitantes derrubem a sua esperança. Diminui a sua vontade de ter esperança, de acreditar num dia melhor. Depende de você. Depende do que está aqui, ó. Não deixe que o desconforto tome conta da sua esperança. Acredite que você pode mudar, que você pode pensar melhor e não deixar seu pensamento negativo tomar conta da sua vida. A outra é energia.
Quando eu falo caminho da vida, você tem que ter energia, porque esse caminho não é curto, ele é longo, mas ele passa rápido. O tempo não para esperar você decidir o que você quer fazer com essa energia que tem dentro de você. Essa energia, ela precisa ser explorada, ela precisa ser gasta por você. E essa energia, todos os dias, ela pode ser novamente alimentada, porque depende da sua vontade. Então, tenha energia, enfrente os obstáculos. Se for necessário fazer curvas, faça. Desvie dos obstáculos e acredite no seu caminhar. Foco. Claro que você tem que ter foco. Sabe por quê? Se você não tiver foco, você vai encontrar vários caminhos pela frente, qualquer caminho serve. Mas aí é que está o segredo. Se você não tiver foco, você pode seguir um caminho, mas você vai encontrar muitos obstáculos nesse caminho. E sem foco, você não vai saber o que fazer. Então, escolha o caminho certo. Faça a sua história neste caminho. Esse propósito de vida, ele está dentro do seu livro da vida. E tudo que aconteceu que você utilizar esses sentimentos, com certeza você vai escrever a sua história. Se hoje não deu certo, amanhã é uma nova página. E você vai poder escrever novamente. O que aconteceu ontem, não tem borracha que apague, não tem paper líquido que apague, mas vai ter a sua vontade de continuar. Então, acredite nisso. Tenha foco, motivação, superação, acredite nas suas conquistas, no seu otimismo, na sua esperança. Se você acreditar que pode, você terá conquistas. E aí, eu mostro aqui uma figura do mundo. Imagine se todos nós fôssemos para fora do mundo para segurar. Pois é muita gente envolvida nesse momento difícil. Todos nós estamos inseguros, temos medo, mas não podemos deixar de enfrentar esse inimigo invisível que chega para nos assustar. Vamos acreditar que amanhã será um dia melhor, que amanhã terá uma solução para acabar com esse inimigo. Então, reveja o seu propósito de vida, mas não desista do seu propósito. Escreva a sua melhor história. Faça valer a pena. Eu deixo essa frase para vocês refletirem. Sua vida é uma dádiva. Não menospreze a sua existência. Faça o seu propósito de vida valer a pena. Obrigada, gente. Beijo.